Olá, Família Atitude, mais um Família Cast no ar. Hoje eu estou aqui mais uma vez com ela, minha amada esposa Monique. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Stop. Câmeras em mim. E paz para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique, e a voz da... Maria Lina. Com 2 aninhos. Bom, Família Cast hoje tem uma convidada muito especial. Mas antes de falar da convidada, eu quero te convidar aí a se inscrever no Atitude TV, se você ainda não é inscrito. Curte, comenta e compartilha. Compartilha esse episódio para que ele possa alcançar mais pessoas aí. E hypa, porque você hypando agora dá uma pontuação alta e o Família Cast vai estar entrando na sua casa e na casa de outras pessoas com mais impacto. Bom, a nossa convidada de hoje chama-se Marcela Vaz. Vai falar de um tema intrigante, arte e palavra. O que você tem dentro da sua casa. Exato. E aí, Marcela, se apresenta para a galera aí. O pessoal conhecer você um pouquinho. Sou a Marcela Vaz. Ele já me perguntou, é claro, para onde eu vou. Vais aonde? Vais para o céu. Vais para o céu em nome de Jesus. Está nessa luta, né? Estamos. Irmão. Eu nasci em berço cristão, como as pessoas estão acostumadas a falar, né? E sou uma apaixonada pela palavra de Deus, por arte. É como, geralmente, Deus se manifesta para mim, se apresenta, sabe? Então, legal. A arte sempre me envolveu desde criança e hoje eu estou tendo a oportunidade de servir a Deus dessa forma. Bom, o público, né, Monique? Né? Interessante essa pergunta. O que você tem dentro da sua casa? Sim. É bem intrigante essa pergunta. O que a pessoa tem dentro da sua casa, né? Muitas das vezes a gente pensa assim em casa, né? Normalmente pensamos em móveis, em decoração, conforto, sim, estética, mas raramente no significado disso, das coisas que nós colocamos dentro do nosso lar. Sim. E é total espiritual isso, né? Sim, toda pessoa ela carrega criatividade, porque nós somos filhos de um Deus criador. Sim. E quando a gente cria alguma coisa, a motivação vai dentro dessa criação. Então, seja a criação de uma rotina, porque você precisa organizar a rotina dos seus filhos e ajudar com o seu neto, e a sua leitura bíblica. Você vai colocar o seu foco aonde? Qual é a sua motivação? Colocar Deus em primeiro lugar? Isso vai ser sua prioridade? Então, tudo vai girar em torno disso. E o artista, quando ele cria, né, o designer, enfim, ele cria também com uma motivação. E se você não tem Deus no seu coração, aquilo ali, quem não ajunta, né? Espalha. Exato. Jesus deixou bem claro isso na palavra. Exatamente. Então, tudo carrega alguma coisa. Uau. Marcela, me diz aí, quem é a Marcela? Tá? Você disse que nasceu em berço cristão, mas como é que é esse teu chamado para trabalhar com a arte? Tá. Não sei se é a forma ideal de criar um filho, mas eu, por ser super sanguínea, até brinco de que eu sou hemorrágica. Eu era aquela criança que não conseguia ficar 1 ano numa mesma atividade. Então, eu entrava num curso de jazz, eu ficava 3 meses e queria fazer um curso de violão, e ficava 3 meses e queria fazer um curso de pintura. E os meus pais deixavam eu quicar de um para o outro. E aí acabou que eu fiquei com muitas habilidades artísticas, mas isso não era usado, tá? Então, durante ali a minha infância, juventude, eu passeei por esse universo artístico, desde moda a teatro, por exemplo, né? E eu entendia que Deus se comunicava dessa forma. Só que, em algum momento, eu me distraí e fui virar fotógrafa, que também é um tipo de arte, com certeza. É. Mas era uma arte mais comercial. Então, eu ia na sua casa, fotografava a sua família, eu não precisava pensar no que eu estava fazendo. Era algo automático, como comer. Você mastiga e engole. Sim. Então, isso foi o que aconteceu durante 15 anos da minha vida. Quase 16 anos da minha vida, eu tive uma empresa de fotografia. E era muito bem sucedida e fazia trabalhos no Rio, fora do Brasil. Tinha uma carteira de cliente bem vasta. Super. Inclusive, a pessoa que vocês gravaram aqui, o casal que vocês gravaram, que eu não sei se já foi pro ar ou se ainda vai. Com a Valéria? A Valéria. Era tua cliente? Ia dar spoiler. Ela foi minha cliente de fotografia. Foi do nosso episódio falando sobre a mesa. Isso. A Valéria gravou. Que legal. E ela foi tua cliente? É.
Pô, na que legal. fotografia. Por isso, quando vocês se encontraram aqui nos bastidores, Sim. top, hein? Que maneiro isso. E aí, eu sempre fui da igreja, mas num certo momento ali dos meus 22 anos, eu comecei a experimentar o mundo, assim, numa medida. Eu brinco que eu nunca deixei de ir num culto dia de domingo, mas no sábado eu estava ali. Com É o crente um girafão. pezinho na igreja, cabeça no mundo. Exato. Tava ali, Mas né? a graça do Senhor, Uma curiosidade, né? né? Jesus te Novamente. segurou, né? Jesus falou, filha, vem, pegou o cajadinho, te trouxe de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, mas foi nesse momento aí que você começou a perceber que a sua arte poderia chegar também como uma mensagem espiritual? Quando eu percebi que eu precisava organizar minha vida com Deus, eu comecei a buscar muito a Deus, porque eu percebi que tudo que eu tinha feito até aquele dado momento não agradava o coração de Deus do jeito que deveria agradar. E aí, nessa busca incessante, eu lembro que eu virei para Deus e falei, Deus, olha só, a forma como eu organizei minha vida até hoje, eu estou vendo que não te agrada. Então, eu quero fazer alguma coisa para te servir, eu quero ser relevante no reino e participar do que o Senhor está fazendo no mundo. E eu fiz essa oração em março de 2023. E perseverei, assim, foi um ano que eu frequentava muito a sala de oração da minha igreja, eu ia todos os dias, eu ficava o dia inteiro ouvindo podcasts, eu ia tomar banho, voltava para o meu quarto, ia a televisão ligada, ia almoçar, voltava Estava pro numa quarto, conexão ligada. com Deus absurda. Real, assim, O Wi-Fi estava exato. veloz, não tinha falha. Exato. Que E top. aí eu comecei a ter visão, e visão de arte. E essas visões são artes proféticas, que são as artes que eu executo hoje. Então foi dessa forma que eu migrei, né? Foi... Aí tu começou a entender que isso era uma forma de você ministrar a palavra, então, através da tua arte. E começou a ministrar na vida das pessoas. Sim. E aí, esse insight que você teve ali foi numa conexão direta com Deus, numa imersão que você começou a fazer. Exato. Foi conectando, ou seja, tu voltou para a tua origem, né? Imagem e semelhança a Cristo. Glória a Deus, Uau! exatamente. Deus mostrou a tua verdadeira identidade. Eu te criei para isso aqui, o propósito é esse. Exato. E aí você juntou teu propósito com a arte e hoje está dando aí frutos, né? Para a glória de Deus. Então, essa foi a tua experiência pessoal mais marcante que você teve ou tem alguma outra através do teu trabalho, assim, algo bem marcante nessa trajetória artística? Bem marcante. Uma das primeiras obras que eu comecei a fazer, porque primeiro o meu trabalho ele é muito manual e é um trabalho com muitos processos, então grande parte deles, às vezes a gente fica debruçada numa mesma obra durante semanas. Uhum. E eu faço várias obras ao mesmo tempo. E uma delas é um trabalho com tranças. Nesse trabalho com tranças, na época eu precisava fazer tipo 500 tranças, alguma coisa assim. O quê? Exato. 500 Não, mas tranças? hoje é fichinha, São né? 500 Hoje- modelos? Não, trancinhas. Ah, tá. Tranças, Que tipo susto. trança de cabelo. Esse só é. fininha. Ah, tu tem que fazer 500 dessa? O tamanho proporcional à escala da obra, né? Eu fiquei pensando, uma pessoa sanguínea encontrou ali. E aí Deus Tá falou para vendo você como o ficar fruto do parada. Espírito é real. Caraca! E aí eu lembro, e nessa época eu ainda era fotógrafa. E eu lembro que todos os dias eu acordava e fazia trança, acordava e fazia trança. E teve um dia que eu falei assim, Deus, eu comecei a chorar muito. Eu falei, Deus, eu acho que eu tô ficando maluca. Porque o Senhor tá mandando eu fazer trança e não tem sentido. Tipo, o Senhor tava falando comigo, sabe? E aí Deus falou assim para mim, olha, quando eu mandei Noé construir uma arca, todo mundo achou que ele estava doido. E aí veio a chuva. Então, enquanto eu estava fazendo os meus primeiros trabalhos, que só quem via era meu pai e minha mãe, que estavam dentro de casa comigo, parecia que eu estava doida. Mas o Senhor tinha falado comigo e eu estava fazendo uma coisa que o Senhor tinha ordenado. Mas só eu sabia. Era algo muito íntimo entre você e Deus. Exato. Então, esse foi muito marcante. Uau, que top, hein? Muito legal. Agora, o que temos dentro de casa? Foi o que a gente começou falando aqui. Hoje a gente vê muitas pessoas assim, como é que eu vou dizer, preocupadas com estética, né? As pessoas estão só preocupadas com o que as pessoas estão vendo no externo. O Instagram é isso o tempo todo. As pessoas mostram uma coisa que não é, né? Agora, decoração, design e tudo mais. Agora, sim, sobre a questão espiritual dentro de casa, você percebe isso? A obra de arte, ela não é um objeto. Se você olhar com os olhos bíblicos, por exemplo, lá em Números 21, que teve a praga, a serpente, as pessoas foram picadas no deserto, Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze. As pessoas olhavam para a serpente de bronze e aquilo ali, que era apenas uma escultura, curava as pessoas.
Então, a gente não pode ser tão leigo e achar que um objeto dentro de casa não tem poder nenhum. Tem poder para o mal e para o bem, como eu falei, depende da motivação do artista. Então, tudo que a gente tem dentro de casa é, sim, um portal espiritual. E as pessoas precisam entender isso. Ou seja, isso tem uma conexão espiritual total na vida da família, aquilo que está ali dentro. Sim. Para o bem ou para o mal. Foi o que você falou, às vezes a pessoa deve estar achando, não tem nada a ver, a turma do não tem nada a ver, tem muito isso? Tem. Não tem nada a ver, é só um objeto. Exato. Então, tá bom. Então, e aí, Sabe pra quem foi como você consagrado. disse aí, que em Números, né, Deus deu uma direção a Moisés, e as pessoas não conseguem conectar isso com a palavra de Deus. Sim. Eu falo muito isso com a Monique. A teoria, né, que na verdade é algo também que é espiritual. Nada sujo, nada quebrado, nada fora do lugar. Tem tudo a ver para você isso? Tem tudo a ver. Deus é um Deus de ordem. Monique, como é que uma pessoa que compra... Assim, falando culturalmente, né, a nossa sociedade, assim, tem uma galera que acredita em cristais, no poder dos cristais, que vai filtrar Sim. a sua casa. Então, um cristal pode fazer uma coisa, mas um quadro, uma estampa de roupa não pode fazer uma coisa? Entende, assim? Então, sim. para isso serve, mas para isso aqui não funciona. Ou seja, serve para o que eu quero. É. Exato. E aí? Isso aí. São os amuletos que as pessoas acabam criando para poder gerar as conexões que elas querem. Sim, Seria isso é muito isso. perigoso, né? E fala, amor, pode falar. Eu dou vi que prioridade, viu, né? você- Não sou bobo, não, dou Bíblico, prioridade. É bíblico, bíblico, ó. ó. Eu vi que você cria muita arte com versículos bíblicos, né? E aí eu vejo assim que isso é uma forma de você botar isso como uma profecia dentro da sua casa, né? Sim. Todas as obras elas são baseadas na Bíblia. Algumas elas têm o seu próprio versículos e outras elas são referência para alguma história específica, né? Então, a obra tem um encargo. Então, por exemplo, uma obra que fale sobre um bom pastor é uma obra que vai te trazer um encargo para você orar por vidas. Uma obra que fala sobre a pesca maravilhosa, sobre uma confiança, uma dependência no Senhor. Então, todas as obras, elas têm um encargo, sabe? Elas te convidam a interceder por algo. E o que é mais legal no meu trabalho, que eu acho, é claro, né? É que nenhuma obra de arte tem um versículo bíblico escrito. É E sugestivo. exato. E são materiais inusitados. Então, eu trabalho muito com têxtil, com linha, com tecido, mas trabalho com borracha, com cadarço, com pérolas reais, com pregadores. Então, são objetos que te fazem ficar questionando por que aquilo ali está ali. Porque são obras de arte proféticas ou sacras, digamos assim, né? Cada um chama de uma forma, mas são obras de arte conceituais contemporâneas. E o que isso significa? Significa que está ali, mas você precisa pensar para chegar num resultado. Então, você ter algo na sua casa que tem que vai te causar um certo questionamento é sempre um ponto de partida para você pregar o evangelho para a sua visita. Porque tem um quadro meu que ele é de um pregador super simples, tão lindo. Você coloca ele na sua casa, a pessoa fala, nossa, mas por que você tem um quadro de pregador? E aí você fala, porque Jesus foi o grande pregador da palavra. E eu sou um pregador da palavra. Ou seja, vira o gancho para que você Exato. evangelize. Sim. Top. E você já ouviu algum testemunho, alguém chegar para você e falar que uma obra que remete à passagem bíblica mudou o ambiente da casa, mudou a esfera da família, as conexões? Você tem testemunho disso? Conta pra gente. Eu tenho uma obra em específico que chama Esconderijo, que são as asas do Senhor. E eu já instalei ela em alguns lugares, mas instalei na casa de uma amiga muito, muito próxima, na cabeceira da cama dela, né? E ela falou uma vez para mim assim, cara, desde que a gente instalou essa obra aqui no meu quarto, nunca mais eu consegui brigar com meu marido, porque eu olho as asas de Deus e me dá um temor. Eu falei, glória a Deus. Ou seja, remete à presença de Deus o tempo todo para ela, e Deus está me vendo. Exato. Que legal, cara. E eu tenho um testemunho pessoal também. No meu quarto eu tenho um trabalho que chama Ele Vem, que é uma obra toda amarela, que é o sol. E essa obra ela vem trazendo 2 versículos, né? O Ele Vem, de que Deus vem no jardim todos os dias, no final do entardecer, lá em Gênesis, mas também que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então,
Às vezes o choro pode durar uma noite, mas aquela obra sempre me lembra que a alegria vem pela manhã. Então, a obra de arte, ela é sempre intencional. A obra de arte, ela sempre te traz uma mensagem. Sim. E falando sobre a obra de arte, né? O que nasce primeiro em você, assim, na tua obra? Ela vem através de uma leitura, de uma palavra bíblica, ou você tem uma inspiração artística mesmo e depois você conecta com a palavra? Como é que é na maioria ou ambas? Deus. Como é que é? Deus faz do jeito que Ele quer. Ontem, por exemplo, eu estava recebendo uma visita lá no ateliê, e enquanto a gente conversava, eu falei para ela, buscar-me-eis e me achareis. Opa! Aí, geralmente, pisca para mim. Quando eu falo uma frase, eu falo, já sei que isso aqui vai virar um versículo. Mas um versículo não, uma obra. Mas daqui a quanto tempo que isso aqui vai se tornar uma obra? Aí eu nunca sei, porque tem arte que Deus me dá o versículo. Só que, tipo assim, a obra vem daqui a 1 ano, daqui a 9 meses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em compensação, tem dias que eu estou andando por algum lugar e eu vejo um material piscar e aí eu entendo que eu preciso levar esse material para casa. Outro dia eu estava andando numa loja e aí eu vi o zíper e o zíper piscou para mim. Eu não sei explicar, gente. Ele brilha, tipo, oi. Aí eu compro, sem saber o que precisa ser feito. Levo para o ateliê e fica ali, marinando. Até que Deus fala comigo, é esse versículo aqui que vai se tornar essa obra aqui. Enfim, então legal. Muita acontece intimidade de com Deus. diversas formas. É o dom que Deus te deu, né? E ele vai trabalhando na sua mente assim. E você falando aí me fez lembrar a parte gestacional mesmo, de uma, né? Eu lembrei logo disso, porque a concepção Isso. da criança e demora 9 meses a gestação até o nascimento. E é o teu caso. A concepção é quando você se conecta com Deus, que Ele te dá esse insight aí, essa luz que brilha e acende. Só que ela tem um tempo, até ela nascer, que até essa obra está pronta. Exato. Então, assim, é o tempo da gestação. Deus está preparando em você como se fosse uma mãe carregando um filho no ventre. Amém. E ainda tem outras 2 etapas, né? Muitas pessoas engravidam sem querer, mas também tem muitas mulheres que se preparam para engravidar. Isso. Então você precisa se preparar, se consagrar para Ou poder seja, engravidar de uma causa do Senhor. E além disso, depois que você tem um bebê, você não simplesmente sai mostrando ele para todo mundo. Tem o tempo que ele precisa ficar dentro de casa. Você Sabe? vai já deixando pronto para poder até a hora que ele chegar Nem no... sempre uma obra nasce, toma aqui para o Instagram, entende? Às vezes o Senhor precisa falar comigo. Até porque muitas das obras que nascem, várias vezes, elas vêm desafiando me confrontando sobre algo na minha vida, ou trazendo um desafio para algo que Primeiro vai ele trata chegar. com você. Sempre. Sempre. Em cima disso, existe alguma passagem bíblica assim que marcou a tua vida e que você já transformou em obra de arte, por exemplo? Algo marcante mesmo, assim, que ficou bem profundo para você? Tá. Para mim é the best one, assim, para mim é a melhor história. Eu tenho 32 anos hoje e com 19 anos eu tive meu primeiro quadro depressivo. E vivi com muitos altos e baixos, até eu me firmar de verdade com o Senhor ali aos meus 30, 29, por ali, né? Então, eu tive muitos quadros depressivos, muitos desertos na minha vida. E quando eu comecei a fazer as obras de artes, Deus sempre me trazia, né? A gente vai fazer sobre isso, a gente vai falar sobre isso. E eu pedia para Deus, eu falei, Deus, eu quero uma arte sobre o deserto, para eu me lembrar do que eu já vivi. E Deus nunca me dava. Mas é isso. Tem obras que eu peço, tipo, eu sempre peço alguma coisa sobre... o capacete, sabe? Alguma coisa sobre o fruto do Espírito. Ainda não veio, mas vai chegar na hora certa. Amém. Para um tempo como este, como Esther, sabe? Então não adianta. E aí eu pedia para Deus uma obra que eu me lembrasse, não de forma nostálgica, mas sobre o deserto, sobre uma etapa da minha vida que eu venci com a glória de Deus. E aí um dia... Caraca, tem 1 ano, foi em março do ano passado. Uau! Eu estava andando na Leroy Merlin, que é uma loja de material de construção, né, que tem aqui no Rio, e eu vi um ralo daqueles compridos, tipo, não é um ralo que tem dentro de casa, geralmente. Sim, aqueles maiores mais de... comerciais, isso, né? vai Eu vi um escoamento e ralo, tal. e o ralo... Oi, Marcela. Ai, meu Deus, um ralo. Eu falei, Deus, eu tô entendendo, mas eu não vou comprar um ralo.
me mostra o que o Senhor quer dessa vez. Sentei no corredor da Leroy Merlin. Eu falei, Deus, eu só levanto quando você me disser que arte é essa. Porque daí sair com ralo já era demais. Eu ainda estava começando, sabe? E tipo, eu vou chegar em casa com esse ralo e agora? Exato, Como? né? Tipo, meus pais já não questionam nada. Ao contrário, já falam, nossa, minha filha, ela tem uma conexão com o Senhor. Mas aí eu sentei no chão da Leroy Merlin e fiquei lá no corredor olhando para aquele ralo. E, num devido momento, eu ouvi o Senhor falando comigo, deserto. Eu falei, hã? É a minha obra do deserto. Eu falei, então tá. Então eu vou contar 40, porque ele tem aquela divisãozinha, né? Sim. Eu vou contar 40. Se tiver 40 tracinhos, é a minha obra do deserto, porque Jesus ficou 40 dias no deserto. E Moisés ficou 40 anos, né? Contei, tinha 40. Peguei o ralo, enfiei dentro do carrinho. Paguei, fui para casa, comprei. Uau! Posso te contar essa história até o final? Pode? Deve? Comprei um jet. Porque o ralo ele é cinza, né? Sim. Mas o deserto é tom de areia. Areia. Comprei um jet para pintar o ralo no tom de areia. Quando eu começo a pintar o ralo, o Espírito Santo fala assim para mim: sabe por que a sua obra do deserto é um ralo? E eu falei, não. Aí ele falou, porque todas as vezes que você passa por um deserto, você acha que está tudo indo por água abaixo. Ai. Aí eu... Toma, neném. Perdão, Senhor. Não dei esse sorriso, né? Fiquei muito constrangida. Começa a falar para Deus assim, onde que eu enfio minha cara agora? Né? Mas para onde você vai se esconder? E onde tu vai se esconder? Não tem como. E aí É ele isso. vira para mim e fala assim, e o nome desse trabalho não é deserto. Aí eu falei, não? E qual é? E ele falou, encontro. Porque todas as vezes que você passou por um deserto, você encontrou com a minha face, assim como Moisés. Uau. Então essa é uma obra, eu amo todos os meus filhos, eu amo. Amo. Vocês têm vários filhos, vocês amam todos. Mas essa para mim é uma obra muito marcante. Mas é porque marca, vamos dizer assim, um momento especial. É. Daquela, um marco zero. Vamos dizer que dali você falou, é isso aqui e tem que ser desse jeito. Não posso retroceder mais. Exato. Eu não posso mais passar por cada etapa e mergulhar no ralo. Passar, né? E ali agora ela tem ali como posso falar? Toda vez que ela lembra ali um símbolo que ela fala ali, ó, dali eu saí e não volto mais. Virou realmente ali um marco na sua vida literal. Um qual toda vez que tu olha para isso, tu fala, E Deus mandou você fazer para você lembrar, né? É isso aí, é um memorial, virou um memorial na sua vida. Memorial. Um memorial. Eu testemunho de Cristo, o Espírito da profecia. Se eu criei algo, eu tenho autoridade sobre aquilo, Isso aí. naquela situação. Então eu olho e me confronto, cara, por que eu tô triste? Eu já passei por isso aqui. Podia dar de dica assim para as famílias que querem ter um lar espiritual, mas elas não sabem por onde começar. E uma arte pode ajudar? Tem alguma arte assim que possa ajudar? Se a pessoa chegar, poxa, eu quero fazer com que minha casa se torne uma casa espiritual, o meu lar, a gente tem sentido muita opressão. E o que você me sugere para gerar um marco como foi na sua vida? Posso ir além na sua pergunta? Vai com tudo. Cara, a casa ela é um lugar muito importante. Mas a nossa primeira casa é a gente. Então, se a gente não se organiza, meu irmão... Nós somos o templo do Espírito Santo. Exato. E o que está fora vai ser só mais uma consequência do que está acontecendo do lado de dentro. Então, é claro, a gente pode começar por fora, sim. É digno, é real, é plausível, na verdade, né? Mas olhar para dentro também. E aí, nesse olhar para dentro, a gente pode questionar, né? Conversar mesmo com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu preciso fazer a limpa aqui em casa? Porque tem muitas coisas que a gente se acostuma. Tem objetos que a gente se acostuma, tem bagunça que a gente se acostuma. Filho, ele fez uma faxina. Não, eu fiz. Ele falou assim, não, vamos tirar tudo do lugar, lavar, limpar. Tirou cortina, porque eu falei, cortina não consigo. Tirou tudo. Ele falou, não, quero um ambiente monte de coisa novo. para poder jogar fora. Eu tenho essas paradas comigo, assim. Ótimo. Eu tenho muito isso, que eu não gosto de nada muito bagunçado. Aquilo me remete tribulação, me remete, sabe, negatividade. Eu gosto de coisa clean, eu gosto de coisa clara, transparente. Porque, assim, Deus é isso, Deus é transparente. Sim. E eu gosto de ser sincero mesmo. Aí ele levanta a cama, tira a cortina. Eu falei, ai, meu Deus, Sabe, eu sou bem isso. E eu vou fazendo, eu vou falando com Deus. E de frente para o nosso quarto, assim, na varanda, tem uma montanha que a gente vê gigante, que é a Pedra da Gávea. Eu consigo ver, não tem nada na frente. Tem umas casas que Aí são ele mais adora fáceis, olhar e mais se fáceis. conectar. Eu olho para lá e me conecto. Quando eu começo a ver, tipo, eu tenho essas coisas assim com Deus. Hoje eu acordei, olhei lá, tinha uma relva
assim, que tem um sítio, uma fazenda lá perto, que ainda é terreno que vai construir, eu olho aquilo de manhã, eu começo a ter uma conexão com Deus direto ali. E eu gosto de coisas assim, que me trazem a presença de Deus. Agora, a bagunça não tem nada a ver com Deus para mim. Não tem nada a ver. E é sobre isso que você está falando. A primeira limpa é interna. Exato. Quando Deus começa a confrontar a gente, ele já começa a falar, ó, pega isso e joga fora. Isso. Tira isso daqui. Exatamente. Pega isso e joga fora. E às vezes a gente não quer jogar porque foi uma pessoa especial que deu, mas lembra que Tem é um algo apego sentimental espiritual naquilo ali, esquece do espiritual, não é isso? Exato. Então, a primeira coisa, acho que a gente tem que perguntar para o Espírito Santo, o que tem que sair? Porque quando a gente está com mão livre, Deus presenteia a gente. Quando a gente está com casa livre, a gente abre espaço para as coisas do Senhor Uau, também. esse corte aí vai ficar bom, hein? Quando a gente Ah. está com a mão livre, Deus presenteia. Gostei, Isso. isso é bom. Então, a gente precisa entender com o Senhor o que tem que sair da minha casa. É verdade. E agora, o que tem que entrar? Então, sim, objetos. É legal. Às vezes, você não vai poder adquirir uma obra de arte, mas você pode procurar alguma coisa numa loja de, enfim, artigos para casa que te lembrem passagens bíblicas, sabe? Tem uns quadrinhos tão simples, com uma imagenzinha que vai te lembrar isso aí. Foi o que você falou. Às vezes está ali uma coisa que tu olha para Cria a criatividade do pregador, a pessoa É, olhar isso e aí. você... Muito bom. Agora, para a gente transformar, em cima disso, a nossa casa, assim, um lar e um templo da presença de Deus. Porque a arca ela ficou na casa de Obed-edom durante um tempo, né? Isso. Ela mostrava a presença de Deus. E a Bíblia ela vai falar que o nosso casa tem que ser um lugar de oração. Ela tem que ser um lugar de oração, né? Um lugar santo. Eu lembro daquela música da Isla que diz, minha casa é um lugar Templo. de bênção. Tem uma coisa assim, né? Eu lembro muito bem. A música da Isla tem uma música que fala muito sobre isso. Fala sobre a casa. E ela tem que ter comunhão, presença de Deus. Agora, assim, as pequenas escolhas, elas vão ajudar muito nisso. É nos detalhes, né? Não precisa ser uma coisa tão grandiosa. A gente está falando sobre os objetos que vai tirar, o que vai colocar, não vai te criar. Mas tem coisas simples. A questão da oração, essa conexão. Sim. Olha, se a gente for ler a Bíblia intencionalmente, Deus sempre conta pra gente as coisas que Ele gosta. Então, por exemplo, Deus gasta tempo, muitos versículos, contando como era o tabernáculo de Moisés, como eram os tabernáculos. Deus é detalhista. Como é a Nova Jerusalém. Então, a gente não pode simplesmente sair comprando um monte de coisa. A gente precisa pensar, cara, isso aqui... Deus vai morar na minha casa junto comigo. Isso aqui agrada? Isso aqui Ele gosta? Sabe? São perguntas tão simples e que às vezes a gente não para fazer. E sim, a oração, mas a oração o tempo inteiro, né? E é isso, é um Deus de detalhes. Peguei aqui, eu vou logo para a internet, o celular ajuda nisso. Casa de bênção mesmo. Minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Amém. Agora cantando para o público ver seus talentos. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Amém. E aí vai. Por aí vai. Mas aí tô com a garganta. Não, imagina, eu percebi. Então, para a gente fazer mais uma perguntinha para você, eu queria saber que conselho você poderia dar para as famílias que querem transformar a casa em um ambiente que lembre mais a presença de Deus. Você tem dicas assim que você possa dar referente àquilo que você exerce, desse dom que Deus te deu? A gente pode começar pela natureza. A natureza o que são, por exemplo, as frutas? Elas têm uma função de te alimentar e te nutrir, mas elas também são uma coisa que carregam um design de Deus. Então, você pode colocar uma fruteira com várias frutas, por exemplo. Elas enfeitam. Você pode trazer árvores de pequeno porte, obviamente, plantas. São objetos decorativos feitos pela própria mão do Senhor, sabe? E pensar também em trazer artes feitas por artistas cristãos. Afinal de contas, Deus tem levantado um exército e somos tantos respondendo, né? A gente conta com a igreja para fazer o nosso trabalho, rodar o mundo para glorificar o Senhor, né? É bem legal que você falar sobre isso, que as pessoas podem se conectar contigo no teu Instagram. Fala o teu Instagram que a gente vai colocar na tela aí. É Marcela Vaz Artes. Marcela Vaz Artes. Você está assim... Marcela Vaz Artes. Pensando assim, o que eu vou colocar na minha casa? Tá aí, pode procurar lá. Pegar as dicas com a Marcela. Se te chamar no Instagram, você responde ali na caixinha de mensagem, responde tudo. Respondo todo mundo. É mesmo? Jesus não deixa ninguém falando sozinho também, não. Às vezes eu demoro, gente, tenho misericórdia, mas eu vou te responder. É isso. E é legal que as pessoas possam
para tirar dúvidas. Te faz uma pergunta, Claro. e aí ela não tem nem ideia, mas ela tem um sentimento que precisa fazer uma transformação. Sim. E começa aí, né, a Eu conectar. gosto também, tem pessoas que devem assistir, falando assim, eu tenho um dom, mas eu não sei como colocar esse dom em prática como ela, assim. E às vezes é um bate-papo, como começou, não sei o quê. Monique, são vários artistas que me mandam mensagem dizendo que estão respondendo porque têm visto o que o Senhor tem feito na minha vida. A gente começa a derramar sobre a vida das pessoas. Quando Deus enche a gente, nós somos como os vasos, né, que Deus disse, sendo moldado na mão de um olheiro. E esse vaso somos nós, e ele começa a encher, e nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos enchendo. Quando ele nos enche, nós não podemos parar de buscar, nós temos que buscar cada vez mais. Mas não é para que nós venhamos a ficar cheios, é para que nós possamos transbordar na vida de outros. Exato. E a tua busca hoje, através da tua arte, ela tem que ser essa, incessante. Para que aquilo que Deus tem te dado, com esse dom que Ele te deu, com essa direção que Ele te deu, talvez muitas das vezes com voz audível, você faz a pergunta, Ele está falando contigo, é para você continuar buscando para que você possa transbordar na vida de outros. É sobre isso. Uma dica que você possa dar para quem está nos assistindo, uma mensagem para que a pessoa possa refletir sobre a arte dentro de casa. Procure por beleza. Procure por beleza. O Senhor é um Deus de beleza. Tudo que está ali meio confuso, tudo que você se pergunta, isso aqui é legal ou não é? Se começou a se questionar, a dica é essa. Começou a se questionar, não é. Não funciona, não é para estar em casa. A dica é essa, assim, procure pela beleza, pela ordem. Igual você estava falando, sabe? Pela ordem. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Coríntios, se eu não me engano, na primeira carta aos Coríntios, 15:40, ele diz assim, que devemos fazer tudo com decência e ordem. Isso. O próprio apóstolo Paulo vai falar em uma das cartas dele, diz assim, quer comais, quer bebais, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Isso aí. Então, quando a gente está fazendo com decência e ordem, a gente está honrando a Deus. Isso. Porque para Deus a gente não faz nada de qualquer jeito, a gente tem que fazer com excelência. Amém. Desde que eu me converti, eu sempre falei isso para a Monique. Mas por que você quer fazer dessa forma? Eu falei assim, cara, vamos lá, você vai para uma festa, né? O que a mulher faz? Mais a mulher até do que o homem. A mulher ela tem que ter um tempo para fazer cabelo, ela tem que fazer a maquiagem, ela vai escolher a roupa, e no dia, às vezes, ela muda a roupa porque ela não achou que aquela roupa está boa, experimenta 1, 2, 3, 4, 5. E agora, por que para Deus a gente não faz assim? Né? Então, acho que nessa caminhada, uma das coisas que mais me impactou é isso. E quando minha transformação foi feita através do curso Casados para Sempre, e é o primeiro versículo que é colocado na abertura do curso. E eu cito muito isso quando a gente ministra para casais. Eu falo, tudo deva ser feito com decência e com ordem. Porque não é para homens que nós estamos fazendo, é para Deus. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele reafirma isso na outra carta dele, dizendo que assim, quer comais, quer bebais, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Através da tua arte, você está fazendo isso, está glorificando o nome do Senhor. E não é sobre você ser cheio para transbordar na vida dos outros, não é sobre ser cheio para parar em você, porque o que enche, você para por ali. A viúva, quando foi pedir socorro ao profeta, que ela disse que não tinha nada, o profeta foi lá e falou, junta vasos, você, seus filhos e tudo mais. Chegou uma hora que sobejou, tinha para pagar a dívida e sobejou, e ela viveu muito tempo com aquilo. Mas outras pessoas foram abençoadas também, porque ela começou a derramar na vida de outras pessoas aquilo. Sim. Não é isso? Bom, nós estamos chegando ao final, tá? E eu queria dizer o seguinte para você, que para a gente é sempre um prazer trazer pessoas que estão falando de coisas de Deus aqui. E você foi a primeira pessoa a falar sobre arte para a gente. Eu creio que para o nosso público, através desse canal, o que Deus tem feito através da sua arte. E eu queria que você falasse para as pessoas da importância que isso foi na sua vida, tem sido e do que pode ser na vida delas. A minha arte ela é consequência do meu tempo de devoção com Deus. Então, a minha arte ela só existe por causa do meu tempo de devoção. Então, quando você entra no meu ateliê, você não está entrando numa sala, você está entrando na minha mente. Então, quando você dedica seu tempo ao Senhor, você muda não somente a você, mas toda uma atmosfera e, enfim, pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece. Sim. Então, é muito importante responder a Deus e não tem como você não ser edificado com o que o Senhor vai trazer através
desses momentos juntos, sabe? Amém. Amém. Obrigado pela tua presença aqui, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Fala mais uma vez o teu Instagram aí pra galera, olha na câmera lá, fala pro pessoal. @Marcela Vaz Artes. Marcela Vaz Arte. A gente tem a Marcela Sorriso aqui com a gente, olha lá. Tá sentado o sorrisinho dela. É ou não é, Marcela Sorriso? Estou cheio de Marcela aqui. Sorriso! Não, sorriso, ela só uma chega sorrindo, olha arte lá. isso também, nem Isso é todo uma arte. mundo Ela tem. chega já esbanjando. Ô, Leandro, ela chega na comunicação lá assim, sorrindo para todo mundo, o dia todo, né? Tá vendo? Lá na comunicação. Querida, muito obrigado e Deus abençoe e continue derramando sobre a tua vida para que você não se enche apenas, mas que você transborde na vida dos outros. Amém? Amém. E para vocês de casa aí, muito obrigado pela audiência. Agora, quer que outras pessoas sejam alcançadas? Curte, comenta, compartilha esse episódio. Deixa um joinha pra gente, hypa ele para ele poder alcançar mais pessoas através do Atitude TV. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos. E também no @Atitude Família Cast, porque aqui rola os bastidores, rola muita coisa aqui do Família Cast. Bom, nós desejamos para vocês paz, saúde e prosperidade. Até o próximo Família Cast.